Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o fundo Tigar 11 e muitos de vocês estão interessados em saber o que aconteceu com esse fundo, por que ele despencou tanto, se vale a pena comprar, se não vale a pena comprar. A gente está aqui no site Investidor 10, vocês podem ver que o fundo ele negocia com desconto relevante a 0,7 valor patrimonial a R$ 75,21 a cota. Tem um dividend yield de 15,61%, que provavelmente não irá se manter, pelo que o fundo apresentou aí, e esse é um dos motivos, inclusive, da queda. Vou trazer todos os detalhes aqui para vocês. Vamos lá, se a gente pegar os últimos 7 dias, a gente tem aí uma queda bem expressiva de 18,13%. Então, para você que investe em fundos imobiliários, não vai achando que você vai ganhar dinheiro fácil, que não tem risco. Tem risco sim, e você tem que estar preparado aí para esse tipo de volatilidade, principalmente quando você está investindo em um fundo como o Tigar, que é um fundo que tem uma operação naturalmente mais arriscada, é um fundo de desenvolvimento. Então, basicamente é um fundo que constrói para vender. E é assim que ele consegue as suas receitas, consegue lucrar, e é assim que você também lucra. Consequentemente, ele vai repassar esses valores aos cotistas. Agora, vamos direto ao ponto, vamos falar das principais questões aí do Tigar, o que fez ele cair tanto e por que o mercado aí acabou penalizando bastante esse fundo imobiliário. Vamos lá, pessoal. O que a gente pode esperar do Tigar 11? Primeiro ponto aqui que aconteceu, o fundo despencou aí quase 15% na semana. A queda forte chamou muita atenção e não foi problema nos ativos, então vocês podem ficar muito tranquilos, não é uma questão que eu diria estrutural, foi uma revisão de expectativa de renda. Então, isso aqui abala muito o mercado de fundos imobiliários e os investidores que têm muitas vezes como prioridade a renda mensal. É um fundo muito sensível ao ciclo imobiliário e ao crédito devido à sua operação. Aí a gente tem projeções menores no primeiro semestre de 2026, então a gente tem uma projeção revisada para 70 centavos a R$ 1 por cota, potencial de queda de 30% versus o patamar anterior. Então a gente tem uma queda de 30% na renda. E o pagamento de janeiro, ele foi o piso da faixa, então em janeiro você já tem uma queda aí nos rendimentos, você já vai sentir essa queda. Até vou trazer aqui para vocês novamente, só para vocês visualizarem. Olha só, se a gente pegar aqui o pagamento de janeiro, a gente já tem os 71 centavos. Então, referente a janeiro, 30 de janeiro, com pagamento em 13 de fevereiro, vocês vão receber apenas 71 centavos por cota. E esse anúncio foi um anúncio que realmente abalou o mercado, abalou os investidores e foi onde o fundo ele realmente teve essa desvalorização mais forte. Agora vamos voltar aqui nos detalhes, pessoal. Basicamente, o mercado penaliza surpresa negativa em dividendos. O problema é o fluxo de caixa, não é o lucro. Por quê? Porque aqui a gente tem vendas mais lentas, repasse bancário atrasado e então o caixa demora a entrar. O que acontece aqui, pessoal? O fundo ele não está conseguindo vender as unidades. É um fundo que ele constrói para vender assim que ele lucra. E a gente tem os repasses também que são atrasados e não chegam diretamente ali no caixa do fundo. E então a gente tem um resultado contábil, mas a distribuição ela reflete apenas o caixa efetivo do fundo. E nessa questão aqui de refletir apenas o caixa efetivo, apenas o que vai entrar de fato na conta do fundo, acaba prejudicando a distribuição dos rendimentos. Mas muitas vezes o fundo tem o dinheiro para receber
E muitas vezes também ele tem aquelas unidades à venda, que são vendas que vão ser concluídas, estão no processo, mas que efetivamente ainda não entrou dinheiro em caixa. Então isso acaba prejudicando os rendimentos. E o Tigar é um fundo bom, ele é um fundo de qualidade e que ele tem toda uma estrutura que garante mais segurança para o investidor. Então ele não vai fazer repasse sem ter o dinheiro, ele não vai fazer nada que ele não consiga sustentar ali no longo prazo. Então, eles trabalham com a sustentabilidade do fundo e por isso eles tomaram a decisão de diminuir os rendimentos, de acordo com o que está entrando em caixa. Então, aqui o Tigar, vocês têm que entender que não é um fundo de aluguel, ele ganha dinheiro construindo e vendendo, e o fluxo de caixa ele é irregular. Então, ele tem forte dependência do ciclo imobiliário, mais volatilidade e maior prêmio no ciclo positivo. Então, a gente está falando de uma operação mais arriscada, mas também que tende a remunerar mais quando tudo der certo. Então, o ciclo desfavorável prejudica bastante o fundo e a gente está num cenário desafiador, porque a gente está num momento onde o financiamento é mais caro, a Selic é elevada, exige-se renda do comprador. Então, se você for comprar um imóvel hoje, vai fazer um financiamento, você vai entender ali que você precisa ter renda e você precisa ter renda comprovada. E só assim você consegue pegar um financiamento de valores maiores. Então, isso acaba travando as vendas. Muitas vezes as pessoas têm renda informal. E se você está num cenário de Selic mais baixa, a gente tem juros menores, consequentemente, você não precisa ter uma renda tão alta para financiar valores maiores. Então, facilita no momento da venda. Então, a gente tem aqui, no cenário atual, menor velocidade de vendas, o caixa entra mais devagar e os dividendos são pressionados no curto prazo. A gente tem na tese também um risco estrutural menor, porque 72% dos projetos estão com obras acima de 80%. Então, aqui o risco de execução ele já ficou para trás, praticamente já ficou todo para trás. A gente tem projetos aí construídos na casa dos 80%. Então, aquele risco de ter problemas nas obras, realmente ele diminui bastante e a gente tem meio que certo ali os imóveis para serem entregues. Então, tem um estoque muito relevante de valor geral de vendas a destravar e o problema hoje é só o momento, não é viabilidade. O fundo ele está redondinho, na medida do possível, ele está indo muito bem. Só que a gente precisa aí desse incentivo, do incentivo aí de redução na Selic, de mais pessoas com condições para comprar. A gente precisa de um incentivo na economia. Então, aqui, pessoal, sobre o Tigar, preço é muito importante. No piso aqui das projeções, espera-se um dividendo de 10,5%, então na casa dos 15% aí esquece. E é por isso, inclusive, que o fundo caiu tanto, é por isso que teve essa desvalorização fortíssima, mas realmente até o final de 2026 a expectativa é desse dividendo em 10%. Em normalização, quando tudo tiver ok, o fundo conseguir voltar a vender bem ali os seus imóveis, a gente espera um rendimento de até 15% ao ano, que é um dividendo bem elevado, e o preço fica interessante abaixo de R$ 75. Na casa dos R$ 75, você tem uma enorme margem de segurança. E a conclusão, pessoal, é que a gente está falando do ativo certo para o perfil certo. Não é ativo para iniciante. O Tigar, pessoal, não é fundo imobiliário para iniciante. Não é renda previsível mensal. É ativo de ciclo. Ele é um ativo que vai depender muito ali dos juros mesmo, da Selic. Na queda dos juros, é uma ótima aposta, é uma grande oportunidade de um fundo bem estruturado, bem gerido, pelo perfil do fundo mesmo, pelo segmento que ele atua. É um fundo que vai muito bem e você
vai buscar aí volatilidade em troca de um prêmio maior, se você decidir investir no Tigar. Então, no momento é oportunidade, sim, para quem está disposto a correr um risco maior. Não tem problema estrutural, a gente não está falando aí da estrutura do fundo, é mais realmente uma situação do cenário. O fundo ele não está conseguindo vender os imóveis como deveria, mas não é só o problema do fundo em específico, é o mercado no geral. O momento é um momento difícil, mas que deve mudar, porque a gente está falando do mercado imobiliário, que é um mercado cíclico, e a Selic alta machuca muito, prejudica muito, e a partir do momento que a Selic começar a cair, vai mudar o jogo. Então, se você tem esse fundo, não precisa se preocupar. Se você não tem, você pode começar a estudar para ver realmente se encaixa no seu perfil, se você consegue correr esse risco maior em troca de retornos maiores também, o que deve acontecer à medida que a Selic começar a cair, que a gente tiver uma sinalização de Selic caindo. Porém, pessoal, vou dar minha opinião sincera, gosto do fundo, gosto da gestão, vejo sentido para quem tem, mas é um risco que, particularmente, eu não gosto de correr em fundos imobiliários. Hoje eu tenho no meu portfólio em torno de 10% de fundos imobiliários e eu gosto de ter fundos bem seguros. Eu tenho praticamente todos os maiores dos seus segmentos, tenho uma carteira bem diversificada e realmente prefiro tomar risco em outro perfil de ativo, prefiro tomar risco em ações, em realmente ativos que têm aquele maior potencial, mesmo até tendo um risco maior. E aí fica a dica aí para vocês, o Tigar ele faz sentido sim, a depender do seu perfil, é um fundo muito bom e que passa aí por essa situação pontual, mas que logo logo deve sim se recuperar. Porém, para esse ano a gente tem essa expectativa de dividendos menores. Lembrando aqui, pessoal, que esse vídeo não é recomendação de compra ou venda de ativos. Agradeço a todos vocês que ficaram até o final e até a próxima.